renovação de contrato no Palmeiras, José Paz, é isso? Renovou mesmo? Novidades no Verdão. Renovou? Conta pra nós, Renovou? Renovou sim. Você que não torce pro Palmeiras, nem adianta procurar não, porque a Sociedade Esportiva é o único clube paulista que participará do Super Mundial da FIFA. Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal do Gazeta Esportiva, falando aí de uma grande renovação para esse elenco do Verdão, e você vai acompanhar também a preparação do nosso Verdão para o jogo de amanhã contra o Inter. E tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos para nossa redação? O José Paz, meu amigo, parece que o Palmeiras parece ter encontrado rumo na temporada e agora encara uma sequência que vai... vai ou racha, é para comprovar se tem força mesmo. Explica pra gente, Zé, setorista do Verdão, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, vai ter uma sequência bastante complicada, muitos jogos como visitante, o Palmeiras, agora nesse finzinho do mês de abril e também no começo do mês de maio. Amanhã já tem uma pedreira. O diretor puder colocar para a gente aí na tela a sequência, a agenda do Verdão, agora em abril, comecinho de maio. Amanhã tem o Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, jogo importante do Campeonato Brasileiro, às 19 horas mais 30 minutos. Na sequência, o Fortaleza, no domingo às 6h30, um jogo também muito complicado. Na outra semana tem o Bolívar, lá na Bolívia, altitude de La Paz, mais de 3.500 metros de altitude. Vai ser muito complicado para o Palmeiras esse jogo. O Palmeiras ainda não perdeu na Libertadores. Na sequência, aí faz um jogo em casa, no Allianz Parque, contra o Bahia. E depois desse jogo contra o Bahia, tem mais 3 jogos como visitante. Primeiro contra o Ceará, uma partida aí da Copa do Brasil, jogo 1 da terceira fase da Copa do Brasil, que muito provavelmente será lá no Castelão. Na sequência, o Vasco, jogo que será em Brasília, o Vasco levando essa partida lá para o estádio Mané Garrincha. E depois pega o Cerro Porteño no Paraguai. Lembrando que Cerro e Palmeiras têm travado aí episódios lamentáveis, né? O Palmeiras passando um caso de racismo lá no Paraguai, na Libertadores Sub-20, jogadores aí como Luiz, Figueiredo. E aqui no jogo de ida, né, no primeiro jogo do Palmeiras aqui, como mandante na Libertadores no Allianz Parque, tivemos aí um torcedor do Palmeiras tendo esses atos racistas contra torcedores do Cerro Porteño. Então, a ver como que será esse jogo lá no Paraguai. O Palmeiras que tem números interessantíssimos como visitante nessa temporada de 2025. Podemos colocar aí na tela também, diretor, por gentileza. O Palmeiras fez 10 jogos como visitante até agora nessa temporada de 2025. São 7 vitórias, 3 empates, 80% de aproveitamento, 22 gols marcados. Só para vocês terem uma noção aí, a título de comparação, Palmeiras fez 11 jogos como mandante agora em 2025, ganhou 5, empatou 4, perdeu 2, só marcou 11 gols, não tem nem 60% de aproveitamento. Então jogar fora de casa não tem sido um problema para o Palmeiras nessa temporada que a gente está agora. Eu devolvo para vocês aí, daqui a pouquinho eu retorno com mais Palmeiras aqui no programa para a gente falar do time de amanhã. Tem muitos desfalques, o Abel vai ter que mexer na equipe, porque é uma partida muito importante essa contra o Inter brigando também, porque não deve brigar aí pelo título do Brasileirão, assim como o Palmeiras. Devolvo para você aí, Michele, daqui a pouquinho eu retorno aqui direto da nossa redação. Beleza, José Paz. Então, não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para o Alex, para a Michele, muito menos para você em casa. Todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro não tem final, a decisão é jogo a jogo. E o Zé Paz foi muito feliz, a gente sabe, inclusive no mês a gente fez um levantamento, como é que a gente imagina o G4? E o Internacional apareceu muito na maioria de todos nós ali como candidato a título. Então, este jogo contra o Inter, independentemente de acontecer no Gigante da Beira-Rio, é jogo pesado para o Palmeiras. Tem que ser encarado como? Com a tal da faca nos dentes, como se fosse decisão de campeonato. Não que não seja assim contra o Sport, por exemplo, mas porque se você tira ponto do Inter, que vai brigar pelo título na casa do Inter, você tem um pouco mais de conforto para o jogo da volta. Então é um jogo extremamente pesado, o Roger está fazendo um trabalho maravilhoso no Internacional.
muito bom. Veja como são as coisas. E futebol tem que ser assim. Ele totalmente identificado com o Grêmio, é campeão pelo Internacional. Já não gosta mais dele, sabia? Mas não é assim, né? Ele é profissional e está fazendo um belíssimo trabalho. Aliás, ele que foi aí nas redes sociais, na época que foi para ser técnico do Corinthians, foi lacrado, não aceitaram o Roger, né? Enfim, sorte para ele e parabéns pelo trabalho. Jogo pesado amanhã, mas o Palmeiras dá para ir lá e brigar pela vitória, sim. Que dá, mas vai ser muito difícil. Talvez seja um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Tem o Flamengo lá também, que vai ser difícil, mas esse do Inter... Quer dizer que o Palmeiras e o Corinthians é fácil? Um pouco mais. O Palmeiras e Inter, o Roger está fazendo um trabalho tão legal que ele conseguiu levar para Fortaleza na última rodada um time misto e empatou com Fortaleza fora de casa. Mas o Fernando, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Bernabé, esses caras foram todos poupados no último jogo contra o Fortaleza. O Bernabé ainda entrou no segundo tempo. O Alan Patrick está jogando é brincadeira. Então, o Ener Valencia entrou no segundo tempo. E para jogar contra o Palmeiras, com o time inteirinho, time completo do Internacional, que está invicto há 17 jogos, né? Faz 17 jogos que o Inter não sabe o que é perder e vai jogar em casa, com apoio da torcida. Então o Palmeiras vai encontrar muita dificuldade. É um jogo muito complicado, mas sim, como o Garrafa falou, tem condições, com o time que tem, de chegar lá e encarar o Inter de igual para igual, de fazer um grande jogo, fazer gol, ganhar, tudo é possível. Fazer gol passa pelo Vitor Roque, precisa desencantar, né? Passa pelo Vitor Roque, passa pelo Estevão, né, que precisa marcar também. Enfim, passa por todo mundo. O Palmeiras tem um sistema ofensivo bem dinâmico hoje em dia, não tem muita peça fixa. O jogo foi né? empate. Eu acho. Eu acho que pode ser um jogo. Eu acho que um jogo para 1-1, assim, sabe? Seria ótimo. Um empate seria bom pro Palmeiras. Para quem gosta de futebol, é um jogo bom para assistir. Sem dúvida, jogão. Tem renovação de contrato no Palmeiras, José Paz, é isso? Renovou mesmo? Novidades no Verdão. Renovou? Conta pra nós, Renovou? Renovou sim, 2 renovações de contrato aí importantes no Palmeiras, né, de 2 jogadores oriundos aí da base do Verdão. Primeiro o Thales, jogador atacante, né, que foi muito utilizado pelo Abel agora nesse Campeonato Paulista, né, o Palmeiras estava com uma dificuldade ali na chamada centroavância, o Thales foi lá, deu conta do recado em algumas partidas, renovou até o final de 2029, assim como o Benedetti, esse zagueiro grandalhão, quase 2 metros de altura, também vem sendo muito utilizado aí pelo Abel. Os dois já fazem parte do elenco profissional do Palmeiras, né, desde o início desse ano agora de 2025 e renovaram seus respectivos vínculos aí até o final de 2029. Tinha dito na minha primeira entrada, né, que ia falar um pouquinho sobre o time para a partida de amanhã diante do Internacional. Então o Murilo, com uma lesão muscular, né, se lesionou ainda no aquecimento antes do derby do último sábado, acabou dando lugar naquela partida contra o Corinthians ao Mikael, esse está fora da partida diante do Internacional, assim como o Marcos Rocha. Marcos Rocha agora está com um edema na panturrilha. Ele tinha se recuperado de uma lesão na coxa, agora um edema na panturrilha, também está fora dessa partida, desse jogo diante do Internacional. O DM, o Departamento Médico do Palmeiras, muito cheio, tem lá o Rafael Veiga, tem o Bruno Rodrigues, o Mike, enfim, Lucas Evangelista também está por lá, enfim, alguns atletas importantes, alguns titulares desse time do Abel Ferreira no Departamento Médico. E hoje é um dia muito importante, viu, Michele, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, para o torcedor palmeirense, para o Palmeiras, para o time do Palmeiras, porque hoje estamos a exatos 2 meses da estreia do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da FIFA, lá nos Estados Unidos. A estreia vai ser contra o Porto, em Nova Jersey, lá no MetLife Stadium. Enfim, o palmeirense já se preparando para essa competição. Na sequência tem o Al Ahly do Egito, depois o Inter Miami, esse jogo acontecendo na Flórida, mas a estreia do Verdão é no dia 15 de junho, daqui 2 meses, em Nova Jersey, bem pertinho ali de Nova York, que você conhece muito bem, Michele. Tenho certeza que você conhece ali aquela região do globo terrestre. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar todas as notícias do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Beijo grande, tchau. Beijo, José Paz. Ai, Nova York, Brooklyn Bridge. Chique, hein? Ai, não sei, muito prédio, muita poluição. Prefiro Roma, Itália. Falou quem mora em São Paulo. Eu prefiro São Roque. Eu amo São Roque, sempre passo São Roque. Prefiro, sabe o quê? Principado da Moca. Boa, isso aí. também é bom. Fala, Garrafão, Pompeia. Fala, Garrafão, velho de guerra.
É esse Palmeiras com notícias boas, né, Alex? Depende, o Marcos Rocha de novo machucado, né? Mas não, assim, isso não é bom. E as renovações? Em relação a renovações, Aí é legal. são notícias boas. 5 anos pros meninos. São jogadores que vão ficando à É disposição. o futuro, né? À disposição do técnico Abel Ferreira. As lesões são coisas que estão no pacote. Isso aí é do campeonato. Faz parte, né? Por isso que precisa ter um elenco. Não adianta você ter um time bom. Então o Corinthians, quando tá com o time titular. Mas o Palmeiras tem o elenco. É isso que eu tô falando. Então é importante você O problema no Palmeiras você ter um elenco, né? É verdade, mas em relação à lateral direita, o Palmeiras tem 3 laterais direitos, sendo que os 2 principais, eles são marcados por lesões frequentes. Sim. O Mike parece que tem coxa de isopor. Toda hora a coxa do Mike parece que esfarela. O Marcos Rocha varia de músculo. Às vezes é coxa, às vezes é panturrilha. Que é isso? Mas também tem uma idade. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas ele é bom. É bom, Michele, mas é bom quando pode jogar. Se o cara fica mais fora do que dentro, não adianta muito pro grupo. Mas ele já fez muito pelo time. Então, mas o Palmeiras não pode viver de passado, desculpa, tem que pensar pra frente. Então já tem que começar a pensar no futuro. Tem o Gilberto na base, que é muito bom lateral direito, e tem o Giai, que precisa desenvolver, que ainda tá muito cru. Então o Palmeiras precisa se preocupar com a lateral direita. E essa pra mim é a única dúvida pro jogo de amanhã. Bruno Fux com 3 zagueiros, ou o Giai como lateral direito. Mas acho que vai de 3 zagueiros de novo. Não prejudica, então, o Rocha? Bom, eu não posso nem falar sobre isso, porque o José Paz acabou de dizer, gente, estão faltando só 2 meses para a estreia do Palmeiras no Super Mundial. Para você ficar muito bem informado, olho na reportagem feita no Capricho sobre a participação do Verdão nesse torneio. Rumo ao bi, vamos lá. Você que não torce pro Palmeiras, nem adianta procurar não, porque a Sociedade Esportiva é o único clube paulista que participará do Super Mundial da FIFA. A equipe comandada pelo professor Abel Ferreira garantiu lugar na competição por ter vencido a Copa Libertadores da América em 2021 e não quer parar por aí não, hein? A ideia do Palmeiras é transformar o Super Mundial em algo rotineiro, algo comum na vida dos palmeirenses. A diretoria encabeçada pela tia Leila Pereira entende que mesmo se o Palmeiras não voltar a vencer a Libertadores nos próximos anos, a vaguinha no torneio pode rolar, já que o Verdão é o vice-líder do ranking de clubes da Conmebol. A meta é se manter ali com aquele padrão alto de competitividade para continuar bem colocado nesse tal ranking e sempre ficar com uma vaga no Super Mundial. O Verdaço está no grupo A do torneio com o Porto de Portugal, o Al Ahly do Egito e o Inter Miami dos Estados Unidos, o famoso time do Messi. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Gazeta Esportiva, falando muito da preparação do nosso Palmeiras para esse jogo de amanhã. Falou muito dos próximos jogos e falou da renovação aí da molecada. Sim, é importante renovar com eles, que se Deus quiser, eles vão evoluir junto com esse time e vão trazer grana pra gente e, se Deus quiser, muita alegria pra torcida do Verdão. Então, a gente viu também aí, faltam só 2 meses para esse Super Mundial. A gente usou o estadual como pré-temporada, né? O Abel deixou isso bem claro. E agora, o Palmeiras vai tomando forma, já está na frente do Brasileirão. Vamos, se Deus quiser, vencer o Inter amanhã, tá? Não vai ser um jogo fácil, como o Alex Miller falou. Mas, se Deus quiser, a gente vai trazer uns 3 pontos e já se preparando para o Super Mundial. Então, você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião de tudo que foi falado. Você concorda, discorda? Então, deixa aí o seu comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. Se inscreva, ative o sininho para não perder nada, nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.